O vento do inverno varria os campos em volta de Brentwood Hollow, um vilarejo inglês cercado por colinas e pelo rio que cortava suas margens. As casas de pedra escura e as janelas iluminadas pela luz amarelada das velas davam a impressão de um refúgio pacato. No entanto, sob aquela aparência serena, pairava uma estranheza que não passava despercebida a olhos atentos. Hercule Poirot chegou ao entardecer, sentado no banco traseiro de um automóvel alugado. Trazia consigo apenas uma mala cuidadosamente organizada e a intenção de repousar. Depois de um caso longo e desgastante em Londres, desejava apenas silêncio, chá quente e um quarto simples onde pudesse recuperar a calma. Um amigo, o capitão Hastings, falara-lhe daquela vila, descrevendo-a como um paraíso esquecido do tempo, onde nada jamais acontece. Para muitos, essa descrição bastaria como convite. Para Poirot, era o suficiente para despertar curiosidade. O carro parou diante da pousada da Rosa Negra, uma construção sólida, com janelas envidraçadas que refletiam a chama de um grande fogo aceso no salão principal. Ao descer, Poirot ajeitou o chapéu e limpou cuidadosamente os sapatos do pó da estrada. Era costume seu. A ordem exterior sempre preparava o espírito para a ordem interior. A porta se abriu antes mesmo que pudesse bater. Eleanor Grayson, a proprietária, surgiu com um avental escuro e um sorriso educado. Era uma mulher de meia idade, de olhar firme, que se esforçava para manter a hospitalidade mesmo em tempos estranhos. — Senhor Poirot, suponho? — perguntou ela, inclinando-se ligeiramente. — Exato, madame — respondeu ele com uma breve reverência. — Uma longa viagem, mas agora, creio, encontrei um porto de descanso. O sorriso dela vacilou. — Descanso, talvez. Mas temo que a vila não esteja tão tranquila como de costume. Enquanto o conduzia ao quarto no andar superior, Eleanor explicou que uma estranha doença havia se espalhado nos últimos dias. Não parecia ser gripe, embora tivesse sintomas semelhantes: febre alta, calafrios, exaustão. Já havia levado 2 moradores ao leito e ameaçava outros. O médico local, Dr. Charles Whittaker, montara uma enfermaria improvisada no salão da igreja, tentando atender a todos. Poirot ouviu em silêncio, ajeitando cuidadosamente a mala sobre a pequena cômoda do quarto. O tom da anfitriã era de inquietação, mas também de resignação. Para ela, o problema era grave, mas ainda se encaixava dentro da rotina dos infortúnios que um vilarejo pode enfrentar. Para Poirot, porém, havia algo mais. Ele conhecia o som de uma preocupação mal contida. Quando alguém escolhe certas palavras e omite outras, isso nunca é ao acaso. Naquela noite, desceu para o salão. O fogo crepitava na lareira, espalhando calor, e alguns moradores se reuniam em torno das mesas de madeira. O cheiro de pão assado e tisana de camomila suavizava o ambiente. Contudo, os rostos denunciavam tensão. Conversas eram interrompidas sempre que alguém novo entrava, e olhares desconfiados percorriam o espaço como se cada sombra guardasse um perigo. Foi nesse clima que o Sr. Henry Carter, dono da mercearia local, comentou em voz alta: se essa febre continuar, vão nos fechar aqui dentro. Ninguém entra, ninguém sai. Vai arruinar os negócios. Eleanor Grayson tentou acalmá-lo, mas o murmúrio que percorreu o salão indicava que muitos compartilhavam do mesmo medo. Poirot, sentado discretamente em um canto, sorveu sua bebida com calma. Observava os gestos, as expressões, o modo como uns evitavam olhar para outros. O medo coletivo tem sempre 2 faces. Por um lado, aproxima as pessoas diante de uma ameaça, por outro,
desperta rivalidades adormecidas. Quando a noite se aproximava do fim, um grito ecoou pela rua. 2 rapazes correram até a pousada, anunciando que o Sr. Harold Green, trabalhador do moinho, havia piorado repentinamente. A notícia caiu como uma pedra no meio de um lago. As conversas cessaram e um silêncio denso tomou conta do ambiente. Poirot ergueu as sobrancelhas e, sem dizer palavra, tomou nota mental do ocorrido. De volta ao quarto, antes de dormir, organizou cuidadosamente os objetos pessoais sobre a mesa de cabeceira. Escova, relógio, caneta, alinhados em perfeita simetria. Era mais do que hábito. Era uma forma de impor ordem sobre o caos que, cedo ou tarde, sempre se apresentava. Na madrugada, foi despertado por um som distante. Sinos da igreja tocando em ritmo lento, o chamado fúnebre tradicional. Sentou-se na cama, olhou para o relógio e refletiu. Já pressentia que aquela visita não lhe traria o descanso que esperava. O destino, como tantas vezes, havia colocado em seu caminho mais um enigma, e desta vez, em meio a uma vila sitiada pelo medo. Ao amanhecer, a confirmação chegou. Harold Green estava morto. A doença não era apenas uma ameaça, já se tornara realidade trágica. No mesmo instante, os portões da vila foram fechados. Guardas enviados pelo condado ergueram barreiras de madeira e colocaram placas. Quarentena, proibida a entrada e a saída. Poirot observou a cena da janela da pousada. O isolamento transformava Brentwood Hollow em uma caixa selada, onde cada um dos habitantes se tornava parte de um tabuleiro. Ele ajeitou o bigode diante do espelho e murmurou para si mesmo. Muito bem, mon ami, não haverá descanso. Este pequeno vilarejo guarda segredos, e eu, Hercule Poirot, saberei descobri-los. Com a morte de Harold Green confirmada, o vilarejo mergulhou em silêncio. As ruas de Brentwood Hollow, antes movimentadas por agricultores e comerciantes, ficaram desertas. As janelas se fecharam, portas foram trancadas e até as crianças, habitualmente vistas correndo pelo campo, desapareceram dos caminhos de pedra. O medo instalou-se como uma sombra que se espalhava de casa em casa. O agente Oliver Barnes, encarregado de manter a ordem, posicionou guardas improvisados nas entradas do vilarejo. As barreiras de madeira com letreiros vermelhos anunciavam a proibição de entrada e saída. Para muitos moradores, o isolamento significava mais do que perigo de contágio. Significava perda de suprimentos, falta de trabalho e ruína econômica. No salão da pousada, a conversa tornou-se inevitável. Henry Carter, sempre exaltado, reclamava em voz alta. Se o moinho parar, o comércio cai. Sem grãos, sem pão, sem dinheiro. Essa quarentena vai nos destruir antes mesmo da doença. Alguns concordavam, outros apenas murmuravam. O receio da contaminação misturava-se à preocupação com a subsistência. Eleanor Grayson, firme atrás do balcão, tentava conter os ânimos, mas os olhares nervosos deixavam claro que a tensão aumentava. Poirot observava tudo em silêncio. Seus olhos percorreram os rostos. Medo, desconfiança e desordem se misturavam. Para ele, a quarentena transformava o vilarejo em um espaço fechado, onde cada gesto se tornava mais visível. Ninguém podia escapar. Todos estavam dentro do mesmo tabuleiro. Na manhã seguinte, o sino da igreja voltou a soar. Mais um doente, desta vez um rapaz, chamado Daniel Price, fora levado ao salão improvisado como enfermaria. O Dr. Charles Whittaker trabalhava incansavelmente, auxiliado pela enfermeira Margaret Ellis, mas os recursos eram escassos. Faltavam medicamentos, faltava repouso
e a cada paciente que chegava, crescia a sensação de impotência. No entanto, o que mais chamava a atenção de Poirot não eram os sintomas, mas os rumores que surgiam ao redor deles. Alguns moradores afirmavam que a febre era castigo divino, outros que vagabundos haviam trazido a doença de fora. Uma senhora jurava ter visto luzes estranhas perto do moinho durante a noite. A superstição alimentava o pânico. Na taverna anexa à mercearia, um grupo de homens discutia. Um deles, de punhos cerrados, exclamou: "Isso vem do rio, não tenham dúvidas! O moinho despeja sujeira na água há anos. Agora estamos pagando o preço." A declaração provocou gritos e acusações. Outros negaram, defendendo a família Arkwright, proprietária do moinho. O conflito quase virou briga, mas a chegada de Barnes interrompeu a confusão. O agente, embora jovem e inseguro, conseguiu dispersar o grupo antes que a situação se agravasse. Poirot acompanhava de perto cada reação. A quarentena não apenas trancava o vilarejo, mas também desenterrava ressentimentos antigos. Comerciantes contra proprietários de terras, trabalhadores contra patrões, vizinhos contra vizinhos. O clima de desconfiança espalhava-se mais rápido do que a doença. Naquele mesmo dia, Eleanor Grayson chamou Poirot de lado. A mulher, que fazia de tudo para manter a pousada como um lugar seguro, falava em tom baixo. "Senhor Poirot, o que mais me assusta não é a febre. É o que esse medo está fazendo com as pessoas. Estão se voltando uns contra os outros." Poirot respondeu com calma. "O medo, madame, é como fogo. Pequeno, pode aquecer. Grande, pode destruir. Cabe a nós observar quem tenta se aproveitar das chamas." À noite, quando retornava para seu quarto, Poirot ouviu um burburinho vindo da rua. Abriu a janela e viu dois homens discutindo acaloradamente. Um acusava o outro de esconder mantimentos. O outro retrucava, chamando-o de mentiroso. O agente Barnes precisou intervir novamente. Era o retrato perfeito de como o isolamento corroía a convivência. Na manhã seguinte, o vilarejo recebeu a notícia que confirmava os piores temores. Harold Green não fora o único a morrer. A doença já fizera outra vítima, e rumores diziam que novos pacientes estavam em estado crítico. O toque dos sinos fúnebres ecoava como lembrete constante do perigo. Com o isolamento oficializado, cartas e mercadorias deixaram de entrar. Os estoques de farinha, remédios e carvão começaram a escassear. As famílias mais pobres sofriam primeiro, mas até os comerciantes sentiram os efeitos. O que restava era partilhar, e nem todos estavam dispostos a isso. Poirot passou parte da manhã caminhando pelas ruas silenciosas. Observava roupas penduradas nas janelas, rostos curiosos espiando pelas cortinas e portas fechadas à chave. O vilarejo, antes acolhedor, tornara-se uma prisão. Para um detetive, no entanto, aquela era a circunstância perfeita. Ninguém podia sair. Logo, o culpado por qualquer crime futuro estaria inevitavelmente dentro dos limites de Brentwood Hollow. No final da tarde, a situação atingiu um novo ponto de tensão. Reunidos na praça diante da igreja, alguns moradores exigiam explicações do Dr. Whittaker. Ele, cansado e com olheiras profundas, tentava se manter firme. "Estamos fazendo o possível. Precisamos de tempo. A prioridade é manter os doentes estáveis até que a ajuda chegue de fora." Mas as palavras não acalmavam a multidão. Vozes se levantaram acusando-o de incompetência. Margaret Ellis tentou defendê-lo, mas também foi alvo de suspeitas, relembrando erros passados de sua carreira. Poirot interveio.
falando com firmeza. A doença é um inimigo invisível. Se desejam enfrentá-la, devem permanecer unidos. Divididos, só a fortalecerão. O silêncio que seguiu não era de concordância plena, mas de respeito pela autoridade que emanava de sua postura. Muitos se dispersaram, ainda murmurando. Naquela noite, já em seu quarto, Poirot refletiu sobre os acontecimentos. A quarentena transformara Brentwood Hollow em um caldeirão de tensões. O medo coletivo criava terreno fértil para acusações precipitadas e desordem. Mais do que a febre, era esse clima que chamava sua atenção. Onde o medo cresce sem controle, os segredos costumam vir à tona, e com eles, o perigo de um crime inevitável. Com a quarentena instaurada, todos os olhares se voltaram para o moinho dos Arkwright, a maior propriedade de Brentwood Hollow. O patriarca, Reginald Arkwright, controlava a produção de grãos que abastecia a vila e parte da região vizinha. Seu poder econômico era incontestável. Sem o moinho, não havia farinha, não havia pão, não havia comércio. A cada novo rumor sobre a doença, crescia a suspeita de que o problema vinha do rio que passava junto à construção. A água tinha uma cor turva e um cheiro desagradável em alguns trechos. Moradores começaram a sussurrar que resíduos do moinho estariam contaminando o curso. A relação entre o rio, a febre e as mortes parecia inevitável para muitos. Poirot, sempre meticuloso, visitou a área. Observou a engrenagem imóvel, o grande rodízio parado pela falta de trabalhadores saudáveis. O silêncio da estrutura contrastava com a tensão que pairava no ar. A cada passo, notava marcas de lama, restos de sacas rasgadas e um fluxo de água escura que se misturava ao leito do rio. Foi nesse cenário que encontrou Thomas Arkwright, o filho do proprietário. O rapaz mostrava-se impaciente, com gestos bruscos e palavras rápidas. Isto tudo é um exagero, afirmou. Meu pai insiste em paralisar o moinho, mas não podemos parar. Se ficarmos imóveis, perderemos contratos e a vila afunda junto. Poirot analisou com frieza. Mas, monsieur, se o moinho está ligado à doença, continuar a produção seria ainda mais desastroso, n'est-ce pas? Thomas ergueu o queixo, defensivo. São boatos. O doutor não provou nada. A família Arkwright mantém esta vila de pé há décadas. Não seremos destruídos por rumores. A postura do jovem revelava ambição. Ele via a crise não como tragédia, mas como obstáculo a ser superado em nome dos negócios. Poirot notou a diferença de temperamento entre pai e filho. Reginald, mais contido e rígido. Thomas, impetuoso e calculista. No mesmo dia, Poirot solicitou uma conversa com Reginald Arkwright. Recebido em um escritório forrado de livros e quadros de antepassados, percebeu a solidez de um homem acostumado ao poder. Reginald falava pausadamente, escolhendo cada palavra. Senhor Poirot, compreendo que a situação da vila é delicada, mas asseguro-lhe, o moinho não tem ligação com esta febre. Já enfrentamos enchentes, secas, tempestades, sempre superamos. Poirot inclinou a cabeça, estudando cada detalhe do rosto do homem. Monsieur, o Dr. Whittaker estudava a água do rio. Parece que suas conclusões não o agradaram. O olhar de Reginald endureceu. O doutor é um homem de ciência, mas também é teimoso. A vila sempre dependeu do moinho. Ele sabe disso. Fez uma pausa antes de concluir. O futuro de Brentwood Hollow não pode ser colocado em risco por suspeitas sem fundamento. A conversa foi interrompida pela chegada de Thomas, que novamente pressionava o pai.
Não podemos ficar parados, precisamos expandir, investir. A quarentena não vai durar para sempre. Se hesitarmos, perderemos espaço para outros. Reginald respondeu com frieza. Melhor perder espaço do que perder a honra. Poirot, calado, anotava mentalmente a tensão entre os dois. Havia um conflito claro. O pai buscava preservar o nome da família. O filho queria ampliar o poder, custasse o que custasse. Nos dias seguintes, boatos se intensificaram. Diziam que o Dr. Whittaker teria guardado relatórios provando que a água do rio estava contaminada. Alguns moradores afirmavam ter visto ele coletando amostras. Outros garantiam que documentos haviam desaparecido de sua mesa. Na taverna, a discussão tornou-se acalorada. Henry Carter apontava diretamente para os Arkwright. O rio fede porque eles jogam lixo lá dentro. Quantos mais terão de morrer até admitirem a culpa? Defensores da família reagiram. Um agricultor retrucou. Sem o moinho não comemos. É fácil acusar, difícil é sobreviver sem farinha. O conflito quase terminou em pancadaria e mais uma vez o agente Barnes precisou intervir. Poirot aproveitava cada instante para reunir peças. Conversou com Margaret Ellis, que confirmou. O doutor falava do rio, sim. Dizia que a doença não parecia natural. Estava convencido de que algo envenenava as pessoas. Isso bastava para reforçar a suspeita. O moinho não era apenas centro econômico, mas também possível origem do mal. E com o vilarejo isolado, o problema ganhava contornos de tragédia inevitável. Naquela noite, enquanto caminhava pela margem do rio, Poirot encontrou um detalhe revelador. Uma película oleosa flutuando sobre a água, refletindo as luzes da lua em tons metálicos. Ajoelhou-se, retirou um pequeno frasco do bolso e coletou uma amostra. Observou o líquido escuro e murmurou. Très curieux. O som da engrenagem do moinho, ainda que imóvel, parecia ecoar como lembrança constante do poder dos Arkwright sobre Brentwood Hollow. No dia seguinte, o vilarejo foi surpreendido por um grito vindo da enfermaria. O Dr. Whittaker havia sido encontrado morto. Um corte profundo na garganta revelava assassinato. O choque tomou conta da vila e os olhares recaíram imediatamente sobre os que mais tinham a perder com as descobertas do médico. Para Poirot, o quadro tornava-se claro. A doença era apenas a superfície. A verdade escondia-se na ligação entre poder econômico, interesses familiares e segredos que alguns fariam de tudo para proteger. O assassinato do Dr. Whittaker abalou o vilarejo de Brentwood Hollow. A morte do único médico transformou a incerteza em desespero. Sem sua presença, restava apenas a enfermeira Margaret Ellis, sobrecarregada e alvo de olhares desconfiados. Ela fazia o possível para organizar a enfermaria improvisada, mas cada gesto era julgado pelos moradores, divididos entre confiar na ciência ou se entregar ao peso das antigas crenças. Nas ruas, multiplicavam-se boatos. Alguns diziam que o vilarejo estava amaldiçoado pelo rio. Outros juravam ter visto sombras à noite, perto do moinho, como se espíritos guardassem os segredos das águas. Para muitos, a doença não tinha origem natural. O medo transformava qualquer barulho em presságio, qualquer figura distante em assombração. Poirot analisava os relatos com calma. Passou a frequentar tanto a enfermaria quanto as conversas públicas. Notava o contraste. De um lado, Margaret, tentando manter registros, medir febres, administrar remédios escassos. Do outro, moradores atribuindo os sintomas a forças invisíveis. Um grupo chegou a sugerir que queimassem roupas e móveis dos doentes, acreditando que isso afastaria o mal.
Em uma visita ao salão da igreja, convertido em enfermaria, Poirot observou pacientes em camas improvisadas. Alguns tossiam, outros tremiam de febre. Margaret caminhava de leito em leito, aplicando cuidados básicos. Sobre uma mesa, havia frascos marcados com anotações. Rio, amostras. Poirot comentou em tom baixo. Vejo que o doutor deixou pistas, mademoiselle. Margaret suspirou. Ele estava convencido de que a água trazia algo errado. Eu o vi recolher várias amostras. Falava em contaminação. Mas agora os papéis sumiram. A ausência dos relatórios do médico era um detalhe que reforçava a linha racional. Para Poirot, era claro que alguém tentara esconder provas. Mas o que mais lhe chamava a atenção era como parte da população rejeitava essa explicação. Na praça, ao final da tarde, um pequeno grupo se reunia. Um dos mais velhos, Arthur Benson, levantou a voz. Já vi coisas parecidas quando era menino. Isso não é doença de homem, é castigo. O rio sempre foi perigoso. Há séculos dizem que ali jazem segredos de sangue. Alguns assentiram, outros recuaram em silêncio. O discurso encontrava terreno fértil. A superstição oferecia respostas rápidas, ainda que sem fundamento. Poirot não interveio, apenas escutou. Para ele, cada crença revelava mais sobre o medo do que sobre a realidade. Depois, ao retornar à pousada, relatou a Eleanor Grayson. A ciência busca a prova, madame. A superstição busca consolo. Quando a mente está tomada pelo medo, o consolo pode parecer mais atraente do que a verdade. Na madrugada seguinte, gritos chamaram atenção. Uma mulher afirmava ter visto uma figura encapuzada, rondando a margem do rio. Vizinhos correram até lá, mas encontraram apenas pegadas na lama. O incidente espalhou novos rumores. Alguns garantiram que era o espírito de Harold Green, outros que era um presságio de mais mortes. Poirot examinou as marcas no solo com lanternas trazidas por Barnes. As pegadas eram grandes, recentes e não pertenciam a nenhum fantasma. Eram de botas, possivelmente masculinas. Superstição esconde a verdade, murmurou. Mas a verdade deixa rastros. Com o avanço das discussões, a divisão no vilarejo ficou evidente. Parte dos moradores defendia que se buscassem autoridades de fora, mesmo rompendo a quarentena. Outros diziam que desafiar as ordens oficiais traria ainda mais desgraça. Havia quem acreditasse que nada adiantaria sem uma purificação no moinho e no rio. Na taverna, Poirot testemunhou uma cena significativa. Um jovem acusava em voz alta. É o moinho que nos mata. O doutor sabia disso. Foi silenciado porque descobriu a verdade. Imediatamente, outro rebateu. Não blasfeme contra os Arkwright. Nosso pão depende deles. Se cairmos sobre o moinho, a vila inteira morre de fome. A discussão terminou em empurrões. O agente Barnes interveio novamente, demonstrando a fragilidade da ordem. Margaret, ao saber dos boatos sobre espíritos, desabafou com Poirot. É desesperador. Luto para manter registros e aplicar remédios, mas basta alguém inventar uma história e todos acreditam. Parece que a lógica não tem espaço aqui. Poirot respondeu com firmeza. Coragem, mademoiselle. O pânico cria cortinas de fumaça, mas a fumaça nunca apaga completamente o fogo da verdade. Nessa mesma noite, Poirot voltou às margens do rio. O cheiro metálico e a película oleosa confirmavam a contaminação. Para ele, a ciência estava correta. A água era a chave. O desaparecimento dos relatórios do médico não era coincidência, era estratégia para ocultar provas. Enquanto isso, na vila, as crenças ganhavam força.
velas eram acesas em frente às casas, como forma de afastar o mal. Orações públicas foram organizadas e alguns até propuseram sacrificar animais para apaziguar o rio. O contraste entre ciência e superstição ficava cada vez mais evidente. Poirot, porém, sabia que superstição não matava por si só, mas podia ser arma para manipulação. Quem desejava esconder a verdade encontrava no medo coletivo a cobertura perfeita. O detetive passou a considerar que o assassinato do Dr. Whittaker servira justamente a esse propósito: eliminar a única voz científica capaz de confirmar a ligação entre a doença e o moinho. No final da semana, novos doentes chegaram à enfermaria. Margaret, exausta, ainda registrava sintomas e tentava aplicar os tratamentos que restavam. Poirot analisava cada detalhe: a rotina da enfermaria, as conversas interrompidas, os olhares de desconfiança. A ciência continuava seu esforço silencioso, enquanto a superstição crescia em volume e influência. Para Poirot, o dilema estava claro. A vila se dividia entre acreditar em provas e confiar em medos. E enquanto essa divisão persistisse, o verdadeiro culpado encontrava mais tempo para esconder seus rastros. Após o choque da morte do Dr. Whittaker, o vilarejo de Brentwood Hollow mergulhou em nova onda de suspeitas. A ausência do médico abria espaço para diferentes vozes disputarem credibilidade. Uns buscavam justiça, outros aproveitavam o clima de caos para manipular informações e proteger interesses. A enfermeira Margaret Ellis, agora a única responsável pelo cuidado dos doentes, passou a ser alvo de comentários maldosos. Alguns moradores insinuavam que ela havia se descuidado nos registros, outros que teria discutido com o doutor pouco antes de sua morte. O fato de ter um erro antigo em seu passado, quando trabalhava em Londres, era repetido como se fosse prova de culpa. O medo coletivo encontrava nela um bode expiatório. Poirot, atento, percebeu que essas acusações não eram espontâneas. Eram alimentadas e espalhadas em locais estratégicos, principalmente na taverna, onde a tensão já era alta. Era conveniente culpar alguém frágil para desviar o olhar do verdadeiro centro da crise. Ao mesmo tempo, cresciam os rumores sobre o hóspede misterioso da pousada, John Miller. Homem de poucas palavras, preferia manter-se à parte das conversas. Seu comportamento alimentava a desconfiança. Por que escolhera permanecer em Brentwood Hollow justamente durante a quarentena? Alguns afirmavam que ele vinha de Londres fugindo de dívidas, outros que era um agente disfarçado do governo. Poirot observava o homem com interesse. Embora ocultasse sua identidade, não parecia envolvido diretamente na crise do moinho ou da água. Ainda assim, o mistério em torno dele funcionava como distração. A cada rumor sobre Miller, menos se falava dos Arkwright. O patriarca Reginald Arkwright mantinha postura de autoridade, negando qualquer ligação do moinho com a doença. Com palavras firmes, afirmava que o nome da família estava acima de acusações infundadas. Porém, ao mesmo tempo, instruía empregados a defenderem o moinho em público, espalhando a ideia de que, sem ele, a vila morreria de fome. Era uma forma de manipulação, transformar a dependência econômica em escudo moral. Já o filho, Thomas Arkwright, agia de modo mais agressivo. Percorria a vila pressionando moradores, insinuando que qualquer acusação contra o moinho colocaria em risco os empregos e a sobrevivência da comunidade. Para ele, era preciso calar os boatos a qualquer custo. O tom ameaçador revelava seu desespero.
Poirot reuniu-se com o jovem agente Oliver Barnes, que expressava preocupação. Senhor Poirot, não sei como lidar. Uns pedem que eu investigue Margaret, outros exigem que eu prenda o forasteiro, e há quem diga que devo deixar tudo como está para não provocar os Arkwright. Poirot respondeu com firmeza. A justiça não pode se curvar ao medo, mon ami. É justamente em momentos como este que a verdade precisa prevalecer. Se ceder, o vilarejo inteiro ficará nas mãos da manipulação. Decidido a avançar, Poirot começou a entrevistar os principais envolvidos. Primeiro, conversou com Margaret Ellis. Ela admitiu ter discutido com o doutor na noite de sua morte, mas explicou que a discordância era apenas sobre o uso de um novo tratamento. Eu o respeitava profundamente, disse. Não tinha razão alguma para desejar-lhe mal. Poirot acreditou em sua sinceridade, mas sabia que precisava de provas concretas para afastar suspeitas. Depois, chamou John Miller. Questionado, o homem finalmente revelou parte de seu passado. Havia mudado de nome para escapar de uma falência em Londres. Vivia discretamente para não ser reconhecido. Poirot avaliou que seu segredo era pessoal, mas não conectado ao assassinato. O senhor esconde sua identidade, mas não sua consciência, concluiu Poirot. Seu mistério, monsieur, é outro, e não este crime. A investigação voltou-se então para os Arkwright. Reginald continuava a negar, mas suas respostas eram calculadas. Já Thomas mostrava-se cada vez mais inquieto. Poirot notava contradições em seus relatos sobre a noite do assassinato. Enquanto isso, os relatórios desaparecidos do Dr. Whittaker tornavam-se peça central. Todos sabiam que ele coletava dados sobre a água do rio. O desaparecimento dos documentos só poderia beneficiar quem temia ser exposto. Poirot analisou o escritório do doutor novamente. Entre os papéis espalhados, encontrou uma folha esquecida com anotações apressadas. Níveis tóxicos, rio, amostras alteradas, não influenza, envenenamento. O fragmento era suficiente para confirmar que o médico estava prestes a revelar que a doença não tinha origem natural, mas sim ligação direta com o rio. Esse detalhe transformava o caso. Não era apenas questão de saúde pública, mas também de interesse econômico. O moinho, dependente da água, passava a ser o principal suspeito. Ao reunir os moradores, Poirot expôs com clareza. O Dr. Whittaker não morreu por acaso. Ele foi silenciado porque se aproximava da verdade. Uma verdade que ameaçava destruir mais do que reputações, ameaçava destruir fortunas. O impacto foi imediato. Muitos olhares se voltaram para os Arkwright. Reginald reagiu com indignação, mas Thomas demonstrou nervosismo visível. Naquela noite, Poirot revisitou mentalmente cada detalhe. Os rumores contra Margaret, o mistério de Miller, a pressão dos Arkwright. Concluiu que a manipulação não vinha apenas de boatos populares, mas era incentivada por quem tinha algo a perder. O moinho era o centro de tudo: poder, economia e agora, crime. Ao acordar no dia seguinte, recebeu de Barnes a informação de que uma testemunha, Emily Turner, viúva de Harold Green, alegava ter recebido uma visita de Thomas. Ele pedira apoio e suplicara silêncio sobre boatos do rio. Emily recusara e por isso acreditava que ele estava desesperado. Esse novo depoimento reforçava a suspeita. A manipulação estava clara. Thomas tentava calar testemunhas, enquanto o pai usava a influência econômica para proteger o legado da família. Margaret e Miller eram apenas distrações convenientes para desviar a atenção.
Poirot compreendeu que a vila estava em um ponto crítico. A justiça exigia revelar a verdade, mas a manipulação tentava enterrá-la. A luta entre esses dois lados definia não apenas o caso do assassinato, mas o futuro de Brentwood Hollow. E, como em todos os enigmas, Poirot sabia. A balança logo penderia. A morte do Dr. Whittaker havia deixado lacunas. A verdade sobre o envenenamento da água permanecia oculta, mas as relações entre os moradores começavam a revelar camadas de lealdade, culpa e tentativas de redenção. Para Poirot, essas conexões humanas eram tão importantes quanto as provas materiais. A senhora Eleanor Grayson, proprietária da pousada, mantinha uma postura firme. Sua lealdade ao vilarejo era evidente. Mesmo em meio à escassez, repartia o pouco que tinha para alimentar hóspedes e vizinhos. Ao conversar com Poirot, admitiu: "Tento manter o salão em ordem porque todos precisam de um lugar seguro. Se eu fraquejar, a vila perde um de seus poucos pontos de apoio." Esse gesto mostrava que, em meio ao caos, ainda havia quem buscasse resistir pela coletividade. Poirot registrou mentalmente: lealdade verdadeira não se esconde, manifesta-se em atos concretos. A enfermeira Margaret Ellis, alvo de suspeitas, demonstrava outra forma de lealdade. Apesar dos rumores sobre erros passados, continuava a trabalhar incansavelmente na enfermaria. As olheiras denunciavam noites sem descanso, mas ela insistia em atender cada paciente. Para muitos, sua dedicação representava redenção. "Sei que falam de mim", confessou a Poirot. "Mas se conseguir salvar ao menos uma vida, então terei cumprido meu dever." Poirot observou que as críticas contra ela eram mais convenientes do que fundamentadas. As acusações serviam apenas como distração da verdade maior, o moinho. Em contraste, Emily Turner, viúva de Harold Green, mostrava a face da culpa e da dor. Sempre com um medalhão entre as mãos, procurava forças para enfrentar a perda. Ao conversar com Poirot, revelou detalhes importantes. "Thomas Arkwright veio até mim dias atrás. Pediu que eu esquecesse qualquer coisa que meu marido tivesse dito sobre o rio. Disse que espalhar rumores poderia arruinar a vila. Eu recusei. Não podia trair a memória de Harold. Esse testemunho adicionava peso às suspeitas. Emily, mesmo fragilizada, buscava redenção por meio da verdade. Era a forma que encontrara de honrar a lealdade de seu marido à comunidade. Enquanto isso, o jovem agente Barnes vivia seu próprio dilema. Inexperiente, sentia-se pressionado pela responsabilidade de manter a ordem em circunstâncias extremas. Sabia que a família Arkwright exercia grande influência, mas também percebia que a justiça não poderia ser distorcida. Em conversa com Poirot, confessou: "Se agir contra eles, posso ser acusado de traição. Mas se não agir, serei cúmplice de algo muito maior." Poirot respondeu com firmeza: "Mon ami, o dever da lei não é agradar aos poderosos, mas proteger os inocentes. A coragem, por vezes, exige sacrifícios." Enquanto esses conflitos se desenrolavam, Poirot continuava a reunir provas. Retornou às margens do rio, coletando novas amostras da água. Comparou o material com os frascos deixados por Whittaker e constatou semelhanças: coloração metálica, odor forte, sinais claros de contaminação. Para ele, não restava dúvida: o moinho era a fonte da doença. O dilema agora se concentrava em Reginald e Thomas Arkwright. O pai, embora rígido, ainda buscava preservar a honra da família. O filho, ao contrário, demonstrava desespero crescente. A cada depoimento,
suas palavras tornavam-se mais contraditórias. Numa reunião improvisada na igreja, Reginald declarou diante de todos: "O nome Arkwright nunca será manchado por falsidades. Somos sustentáculo desta vila e não seremos destruídos por acusações sem provas." Mas Poirot, atento, observava Thomas inquieto, suando, desviando o olhar. Não havia nele a mesma convicção. Mais tarde, em conversa particular, Thomas mostrou a face da culpa. "Não entende, Poirot. Se a verdade sobre o moinho vier à tona, tudo acaba. Meu pai envelheceu construindo esse legado. Eu não podia deixar que o doutor destruísse nossa história." Poirot manteve o tom firme. "Monsieur, a verdadeira ruína não está na descoberta da verdade, mas no crime cometido para escondê-la." A confissão velada deixava claro que Thomas buscava justificar-se, mas sua voz tremia sob o peso da culpa. Nos dias seguintes, a divisão no vilarejo tornou-se ainda mais nítida. Alguns moradores defendiam que a família deveria ser punida. Outros ainda acreditavam que, sem o moinho, todos morreriam de fome. A comunidade estava rasgada entre o desejo de justiça e o medo das consequências econômicas. Eleanor Grayson, mais uma vez, buscou equilibrar os ânimos. "A verdade pode doer", disse a um grupo reunido em sua pousada. "Mas viver sob mentira é pior. O moinho nos sustentou, sim, mas se ele nos envenena, então não é sustentáculo, é prisão." Suas palavras ecoaram com força. Era um exemplo claro de como a lealdade ao vilarejo se transformava em coragem moral. Para Poirot, os últimos elementos se encaixavam. A doença, a contaminação, o desaparecimento dos relatórios, o assassinato do doutor e a confissão velada de Thomas formavam um mosaico claro. Havia culpa, mas também uma oportunidade de redenção. A oportunidade se revelaria no confronto final. Poirot sabia que a verdade precisava ser exposta não apenas para fazer justiça ao Dr. Whittaker, mas para salvar a comunidade da manipulação. No entanto, também sabia que alguns, como Margaret e Emily, já haviam encontrado suas próprias formas de redenção. Uma pelo trabalho incansável, outra pela coragem de revelar a verdade, mesmo sob dor. Naquela noite, Poirot organizou mentalmente os próximos passos. O tempo da investigação chegava ao fim. Restava reunir todos, confrontar provas e expor o culpado. Enquanto ajustava o bigode diante do espelho, murmurou em voz baixa: "Lealdade pode salvar, culpa pode destruir, e a redenção só nasce quando a verdade vem à luz. Amanhã, mes amis, tudo será revelado." Na manhã seguinte, Hercule Poirot reuniu todos no salão da pousada da Rosa Negra. As mesas foram afastadas, as cadeiras dispostas em semicírculo. O clima era tenso e cada olhar refletia expectativa e receio. A quarentena transformara Brentwood Hollow em uma prisão, e agora, dentro daquela sala, estava o julgamento que definiria o destino do vilarejo. Eleanor Grayson mantinha-se firme junto à lareira, observando em silêncio. Margaret Ellis, exausta, sentou-se à beira de uma cadeira, os olhos fixos no chão. Emily Turner, com o medalhão nas mãos, não escondia a ansiedade. Reginald Arkwright ocupava a posição central, rígido, como se defendesse não apenas sua família, mas a honra de gerações. Ao lado dele, Thomas não conseguia ocultar o nervosismo. Suas mãos tremiam discretamente. John Miller, distante, observava com calma, como quem sabia que sua presença era secundária naquelas revelações. O jovem agente Oliver Barnes estava de pé, pronto para agir caso necessário. Poirot ergueu-se diante deles, o bigode impecavelmente alinhado, e começou com voz calma: "Mes amis,
Estes dias foram de medo e de morte. Falou-se em maldições, em espíritos e em pragas, mas eu vos digo, não foi o sobrenatural que trouxe o sofrimento a Brentwood Hollow. Foi o homem. Um murmúrio percorreu o salão. Poirot prosseguiu. Vimos o medo coletivo transformar vizinhos em inimigos. A quarentena expôs rancores antigos, boatos e acusações. Mas também revelou lealdades e sacrifícios. Contudo, no centro de tudo, havia uma verdade que o Dr. Whittaker descobriu. A doença não era contagiosa como acreditavam. Era resultado da água contaminada. Ele retirou do bolso um frasco com o líquido turvo do rio e o ergueu à luz das chamas. Este rio, fonte de vida, foi envenenado, não por acidente, mas por negligência. O moinho dos Arkwright despejava resíduos, e o doutor possuía relatórios que comprovavam isso. Reginald Arkwright bateu a mão sobre a mesa. Calúnias! Não há provas! Poirot manteve o tom firme. As provas existiam, o doutor as registrou. Desapareceram na mesma noite em que foi morto. E foi morto porque sua revelação ameaçava não apenas o moinho, mas o nome da família Arkwright. Thomas se remexeu, o rosto pálido. Poirot fixou os olhos nele. Monsieur Thomas, o senhor visitou Emily Turner para convencê-la a guardar silêncio. Quando ela recusou, percebeu que a verdade escaparia. Naquela noite, entrou no escritório do doutor, roubou os relatórios e o atacou pelas costas com uma lâmina cirúrgica. O silêncio que se seguiu foi pesado. Emily deixou escapar um soluço. Margaret levou a mão à boca. Reginald ergueu-se, mas Poirot o interrompeu. Monsieur Arkwright, sua honra não é a do seu filho. O senhor tentou proteger o legado da família, mas ele escolheu o caminho da violência. Thomas finalmente explodiu. Eu não tive escolha. Ele ia destruir tudo. A vila precisa do moinho. Meu pai dedicou a vida a isso. Eu só queria salvar o que era nosso. A confissão arrancou um murmúrio geral. Emily encarou-o com lágrimas. E para isso matou meu marido primeiro, depois o doutor. Não foi para salvar, foi para calar a verdade. Reginald, atônito, levou a mão à testa. A rigidez do patriarca desmoronou diante da confissão do filho. Barnes avançou e colocou a mão firme sobre o ombro de Thomas. Thomas Arkwright está preso pelo assassinato do Dr. Charles Whittaker. O jovem não resistiu. Baixou a cabeça, vencido, enquanto o agente o retirava do salão. Poirot voltou-se para os demais. Vejam, mes amis, como o medo e a ambição cegam. Primeiro, o medo coletivo, que fez vocês acreditarem em maldições e espíritos. Depois, a manipulação, que desviou a culpa para inocentes como Margaret Ellis. E, por fim, a lealdade mal interpretada, que levou um filho a acreditar que proteger um nome justificava um crime. Fez uma pausa, observando cada rosto. Mas também vimos exemplos de coragem. Eleanor Grayson, que manteve a pousada aberta para servir de refúgio. Margaret, que continuou seu trabalho apesar das acusações. Emily, que enfrentou a dor da perda para dizer a verdade. Estes são os gestos que constroem redenção. Reginald, em lágrimas contidas, murmurou. Meu nome, meu legado, tudo perdido. Poirot respondeu com calma. Não, monsieur. O nome pode ser reconstruído se a verdade for aceita. A justiça traz dor, mas também cura. A mentira, essa sim, destrói sem retorno. Com Thomas preso e a verdade revelada, os moradores começaram a recuperar a confiança. O rio passaria a ser investigado pelas autoridades. A quarentena seria suspensa em poucos dias e novas medidas de segurança seriam impostas ao moinho. Nos dias que se seguiram, Brentwood Hollow
lentamente renasceu. O sino da igreja voltou a tocar não apenas em funerais, mas também em celebrações. Crianças retornaram às ruas, comerciantes reabriram as lojas e a vida começou a fluir outra vez. Poirot, ao arrumar suas coisas para partir, recebeu a visita de Eleanor Grayson. O senhor trouxe ordem quando todos estávamos perdidos. Não sei como agradecer. Ele sorriu levemente, ajeitando o chapéu. C'est mon devoir, madame. Sempre digo, a ordem deve prevalecer, mesmo nos lugares mais inesperados. Na manhã clara, Poirot caminhou até a saída da vila. O carro alugado o esperava. Ao olhar para trás, viu o moinho imóvel, cercado agora por guardas e inspetores. Não era mais símbolo de orgulho, mas de lição. O vilarejo aprendera que poder e segredo não podem se sobrepor à verdade. Entrou no carro, ajustou o bigode diante do pequeno espelho e murmurou para si mesmo. O medo manipula, a culpa destrói, mas a verdade liberta. Voilá, mais uma vez, justiça feita. Enquanto o veículo seguia pela estrada, Brentwood Hollow desapareceu ao longe, deixando para trás lembranças de medo, mas também sinais de renovação. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.